A gente vai começar com a questão número 1, professor, da prova de História, que é uma questão que abordou arte gótica, né? A arte no período gótico. Tem um trecho de um livro chamado de História da Arte Italiana e tem uma imagem de uma igreja. São as construções básicas, né, para se entender a história da arquitetura, são as igrejas, né, professor? Aí ele pede no item A, identifique a partir da imagem 2 elementos característicos do chamado estilo gótico e no item B, do ponto de vista cultural, apresente e explique uma característica do sistema que, segundo o texto que está lá no enunciado, tem um lugar seguro na mais vasta organização do saber. Muito bem. Olha, a primeira coisa que um candidato, assim, quando tem uma questão com imagem, aí é interessante, na primeira fase não teve nenhuma questão com imagem, eles têm adotado uma postura de colocar imagens na segunda fase por ter mais tempo e poder aprofundar melhor o que é colocado ali como pergunta. Então, aqui tem a foto, temos uma legenda, ele coloca aqui a Abadia de Fossa Nova, Itália, tem uma datação, no final do século XII, aqui começo do século XIII, né, quando ela começou a ser construída e quando ela foi consagrada, quer dizer, dedicada ao uso religioso. E aí o candidato tinha que olhar nessa imagem quais seriam as referências, né? Então, assim, olhando a imagem, imediatamente o que se percebe? Uma grande distância entre o chão e o teto. Então, aquela coisa do gótico buscando sempre as alturas. O arco formando uma ogiva. Né? Só que para isso acontecer, as paredes, elas foram ficando o quê? Mais finas, e nas laterais externas, arcos que dá fazer o quê? O contrapeso. Então você vai ter a parede e o contraforte, né? Só que isso não aparece aqui, né? Apenas o que dá para ver na imagem é essa questão do alto, a luz, né? Lembrar que dentro da questão da cultura gótica, no século ali, final do 12, 13, 14, Deus é luz. Então os vitrais, as janelas imensas, a gente vê aqui uma foto PB, uma pena que a FUVEST ainda não chegou no colorido, né, nas 4 cores, apenas fazendo uma ressalva na foto da redação, né, que foi usada no primeiro dia, mas poderia usar para outras imagens. Então aqui a gente vê a luz, vê o clarão, né? Então o candidato ele poderia trabalhar com isso, essa questão da altura, os arcos ogivais, as paredes mais finas, a luminosidade e essa relação Deus é luz, né, que é uma metáfora importante. Quem entra numa catedral como essa se sente um grão de areia face a um oceano imenso. Então essa ideia do indivíduo menor que o poder de Deus, e isso está bem forte na arquitetura medieval e o gótico por excelência. Já no item B, aí é uma coisa assim bem... Puxa, a arquitetura gótica faz parte da sociedade medieval. A sociedade medieval está sustentada no quê? No pensamento teocêntrico. E se a gente for pensar o século XIII, que é o século do gótico, a gente pensar, por exemplo, a questão do quê? Do pensamento escolástico, né? De São Tomás de Aquino, uma grande referência aí. As universidades que começaram a se desenvolver a partir de escolas que foram construídas junto a catedrais. Né? E a gente está falando para um grupo de estudantes que almejam entrar numa universidade, né? E a universidade ela tem essa origem, né? Lá no período medieval, pelo menos no mundo do Ocidente, né? No mundo ocidental tem essa origem, e o sistema aqui poderia se falar a questão do teocentrismo, a questão da escolástica e dentro do universo feudal, né? Então acho que não poderia faltar 3 coisas aí nesse item B: a questão de falar dessa sociedade feudal, o papel da igreja e essa questão desse sistema de pensamento teocêntrico, de onde a escolástica surge. Um assunto assim bem tradicional, claro que com uma imagem, com um texto, coloca um pouco mais de tempero, mas nada que foge assim aquilo que os alunos veriam num programa de história sobre Idade Média.